Você já deve ter visto alguém sendo cancelado nas redes sociais. Essa prática se tornou muito comum na atualidade e tem gerado muitos debates na sociedade. Mas você que está nos acompanhando, você sabe o que realmente significa cancelar alguém nas redes sociais? E você conhece quais os problemas que são gerados por essa prática? Confira na reportagem. Você já ouviu falar da cultura do cancelamento? Pois bem, é um fenômeno moderno segundo o qual uma pessoa ou um grupo é expulsa de uma posição de influência ou fama devido a atitudes consideradas questionáveis. Para explicar melhor, conversamos com o psicólogo Clenderson Xavier. Bom, para a gente poder falar sobre o cancelamento na internet, primeiro nós precisamos entender a importância que a internet tem hoje em dia na vida das pessoas. As redes sociais, como por exemplo o Facebook e o Instagram, que são as redes sociais mais acessadas no momento, como que elas têm essa influência na vida das pessoas, onde as pessoas elas retratam uma imagem que muitas vezes não é aquilo que representa verdadeiramente na vida real. Então, o que acontece é que algumas pessoas com o intuito de parecer ter uma vida além ou melhor do que elas realmente têm, elas jogam isso na internet e isso é muito atrativo. Isso atrai muito o público. Então acaba que essas pessoas, elas passam boa parte do tempo expondo a própria vida em rede social, o que chama a atenção de um certo público, né? Então quando nós falamos sobre cancelamento na internet, o que seria o cancelamento? É quando uma pessoa que às vezes tem uma visibilidade maior na internet, nas redes sociais, emite uma opinião e um conjunto de pessoas se volta, ou seja, discordam dessa opinião e elas querem fazer com que esse indivíduo que emitiu essa opinião mude de ideia, simplesmente mude de ideia. Então, o cancelamento é um movimento da internet, de um conjunto de pessoas, para fazer com que aquele indivíduo perca um número considerável de seguidores e muitas vezes alguma dessas pessoas até fazem aí comentários de baixo calão ou às vezes até críticas desconstrutivas, né, como se diz, para que aquela pessoa se sinta ofendida, que é realmente o objetivo, fazer com que aquela pessoa se sinta extremamente mal com a opinião que ela mesma omitiu ou com algo que ela tenha postado na internet e que essas pessoas não concordaram. Mas como lidar com esses cancelamentos? Nós precisamos entender quais são os efeitos do cancelamento em uma pessoa. Geralmente, a pessoa que é acometida desse cancelamento aí na internet, ela pode sim chegar a desenvolver uma depressão, uma tristeza profunda, justamente por causa da instabilidade e da importância que ela dá àquela rede social, à internet ou à própria exposição na internet. Por quê? Compreendemos a internet como um elemento reforçador do ego do indivíduo, onde ela recebe ali algumas curtidas nesse sentido, elevam a autoestima da pessoa. Uma pessoa carente, por exemplo, que não tenha estabilidade emocional, se deixa conduzir facilmente pelo número de curtidas, pelos comentários, pelo número de seguidores. Então, uma pessoa que é cancelada, né, como se diz na internet, ela pode sim chegar a desenvolver uma certa depressão. Então, é importante que essa pessoa que se sinta nessa posição de ter sido cancelada, ela busque uma orientação psicológica para saber quais seriam as melhores formas de lidar com essa situação. Clenderson orienta que, em muitos casos, o afastamento das redes sociais seria a melhor opção. Principalmente nós, psicólogos, o que eu aconselho, o que eu oriento nesse sentido é se afastar um pouco das redes sociais e buscar um aconselhamento, uma orientação psicológica.